A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana? Glória a Deus, nós também. Com Jesus tudo vai muito bem. Ainda que temos algum tipo de lutas, de aflições, mas com o Senhor nas nossas vidas, tudo vai bem. Tudo sempre no final fica tudo bem. Amém, amados? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue, mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Rorabalá, vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe do que nós necessitamos, queridos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o trabalho, as riquezas. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Não, nem na minha. Aqui tem uma chave de como nós conquistarmos essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o teu reino, o meu, não, o reino de Deus, amados, as coisas celestiais, os mandamentos, o que Jesus deixou escrito, porque não se esqueçam, amados. Nós estamos no tempo da graça, nós estamos na graça, ainda estamos. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? E por esses dias que passaram, antecederam esta semana, era tanta, via internet, era tanta coisa escrita, por isso, por aquilo, por causa disso, por causa daquilo, o que será o dia 8, o dia 9, o dia 10, os nossos dias, queridos, estão contados na mão do Senhor. A nossa vida está escrita no livro da vida, então que nós possamos todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados, para que os nossos pecados não estejam ocupando a escrita, as páginas do livro da vida, do nosso livro da vida. Amém? Então, como dizia o pastor João Carlos, pelo sim, pelo não, vamos pedir perdão. Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todo mal, por todo pecado, por todo pensamento, toda atitude, toda má atitude, pela dúvida, pela ansiosidade. Nós queremos te pedir perdão em nome de Jesus. Apaga, Senhor, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e lava-nos com o teu sangue precioso, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E sejais limpos, sabe? Recebam o sangue de Jesus. O sangue, uma gota do sangue de Jesus é poderoso e suficiente para te lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, então. O capítulo 7, aqui, amados, depois você pega e vai ler tudo de novo. E pede para o Senhor, Senhor, grava as tuas palavras na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Amém? O 7, versículo 1 diz assim: o juízo temerário é proibido. Que interessante, juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados.
Mas é interessante que tem outra parte que diz assim, que se nós julgássemos a si mesmos, uns aos outros, a nós mesmos, nós não seríamos julgados, condenados, julgados. No grande dia. Né? No grande dia. Por quê? Porque todos os dias nós não deixamos o sol se pôr sobre os nossos pecados, sobre a nossa ira, porque nós pedimos perdão todos os dias. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Pois e outra coisa assim, amados, não julgar, não condenar, não é verdade? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgado. A mesma medida de julgamento que nós temos com os outros, nós também seremos julgados dessa forma. Porque Deus é justíssimo. Então, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. A gente tem um ditado no mundo que a gente costuma dizer assim, talvez só aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas às vezes falam coisas de você, ou tem entendimento sobre tem distorção de entendimento sobre a vida do outro, porque ela julga pelas suas atitudes, é que ela julga o outro. Porque pelo seu caráter. Só que Deus, ele nos julga pelo caráter de Cristo. Então, se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador e tem a teu dispor o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, então, amados, não seja bobo, né? Porque crente não é burro nem ignorante, lembram? Né? Crente não é burro nem ignorante. Nós temos a palavra do Senhor vivificada para nos conduzir, certo? Aleluia. Então, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Uma trave, né? Não é um cisco, não é um cílio. E olha que um cílio, às vezes, cai ali no olho e ele incomoda. Então, tu imagina uma trave, né? Então, é muito interessante. Por quê? Porque você sabe das coisas erradas que faz. Mas a pessoa que está de fora, ela consegue enxergar aquilo às vezes que a gente fica camuflando, não é verdade? Quem está de fora me enxerga direitinho. Para me enxergar, tem que ir na frente do espelho bem grande, né? Para poder me enxergar inteiro. Não é verdade? Mas a outra... Não enxerga porque não enxerga as costas. Só vou enxergar um lado, né? Porque o outro lado, só se tiver um outro espelho atrás, para a gente poder se enxergar. Né? Porque a gente só se enxerga na frente, quando nós olhamos num grande espelho. Mas eu sempre digo que existe um espelho, amados, que é maravilhoso. E esse espelho é a pessoa de Jesus, é os olhos de Jesus. Sabe? Tudo que você fizer, pense. Pense que você vai se olhar no espelho de Jesus. Como é que tu te vê? Todo lameado ou todo coberto com o sangue de Jesus? Como? Porque se você usa diariamente os benefícios da obra da cruz, do sangue que verteu na cruz do Calvário, você vai estar coberto do alto da cabeça à planta dos pés pelo sangue de Jesus. E se tem alguma parte que está secando, caindo, escorrendo, vai lá e no teu quarto, fecha a porta, dobra teus joelhos, ore a Deus, diz: Senhor, tu sabes a minha dificuldade, tu sabes, Senhor, que eu quero, que o que eu não quero eu faço, e o que eu quero fazer o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então, ore ao Senhor, sabe? Não se oculte, né? Não fuja da cruz. Dobre os joelhos e
corra para a cruz. É porque é na cruz que tem salvação, na cruz que tem libertação, na cruz que tem cura, na cruz que tem esperança. Então, amados, não fuja da cruz, corra para a cruz. Ah, mas eu pequei ontem, pequei agora há pouco, né? Quando eu vi, já tinha falado um monte de coisas. Recolhe, peça perdão ao Senhor, recolha essas palavras no reino espiritual e coloca na cruz de Cristo. Anule elas, torne elas sem efeito, porque senão essas palavras que saem e ficam andando, ficam girando no reino espiritual, até que uma ave de rapina, algum demônio vai lá e pega aquela palavra e vai colocar ela em prática, vai dar cabo dela. Por isso, amados, que está escrito que nós vamos dar conta de toda palavra que saiu da nossa boca. Misericórdia. Já pensou, amados? E quantas são essas palavras? É só a misericórdia do Senhor. Mas glória a Deus que todas as misericórdias desse dia nós usamos todas. E pela manhã as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tem até uma música, né? Que a cada manhã suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então diz glória a Deus que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas já estão quase que se esgotando, mas pela manhã elas se renovam novamente. Glória a Deus. E cuidado, amados, com aquilo que tem saído pela tua boca, porque a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se sai palavras de baixo calão, palavras ofensivas, palavras de acusação, então significa que teu coração está sujo. Então é hora de limpar o seu coração, pedir perdão ao Senhor, limpar diariamente, todo dia, toda hora que você lembrar, todo minuto que você lembrar, todas as vezes que você for orar, sabe? Diz: Senhor, olha o meu coração. Amém, amados? Vamos tomar uma aguinha. Continuando. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então aqui diz que a gente pode tirar. Podemos tirar o argueiro do olho do nosso irmão quando nós tivermos tirado a trave dos nossos olhos, aquilo que embaça, aquilo que escurece, aquilo que difama, aquilo que distorce. Amém? O versículo 6 diz assim: não deis o que é santo aos cães. É os cachorros? Não. É os cães. Quem é os cães? São os filhos do inimigo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Olha que palavra, olha, amados, que palavra, o que está escrito aqui. Existe muito no meio cristão pessoas que de vez em quando aparecem, mas elas não ficam muito tempo, logo elas saem, mas aí vão para outros lugares, né? E são pessoas que parecem, o vovô João Carlos dizia, são querentes. Eles pensam que querem Jesus, mas não querem, porque eles não vivem sem pecar. Então,
Aqui diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Quantas vezes, amados, a gente ora, jejua, né? Faz ensino da palavra, faz tudo que pode fazer, que tu pode fazer naturalmente, que tu pode fazer espiritualmente, que tu pode fazer materialmente ou financeiramente, né? E nada melhora. Nunca você vê transformação, libertação ou diferença nessas vidas. Nunca. Sempre tem, mas isso, mas aquilo, mas para mim não funciona, mas isso é para ti, para mim não. Como assim? Por acaso o sangue de Jesus não pode te lavar, limpar, te purificar? Ou você está achando que o sangue de Jesus é a gota do teu sangue? Não, não é. E aqui diz: cuidado para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu acho uma coisa muito impressionante. Às vezes a gente costuma falar assim, às vezes você vai conversar das coisas do Senhor com alguma pessoa que é apenas religiosa. Ela conhece todas as doutrinas, as disciplinas, todas os usos e costumes, ou seja lá o que for, acima da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus. Ele só tem palavras de juízo, só que não se dão conta que nessas palavras eles também não passarão pelo seu próprio crivo. Não passarão. Não passam. Então, o que é isso, amados? Que Deus nos livre e guarde desses cães, que Deus nos livre e guarde desses porcos, porque eles nunca vão ser ovelhas, jamais se transformarão em ovelhas. Amém? Então, que nós possamos ser ovelhas do aprisco do Senhor. Amém? Não sejamos porcos, amém? Nem filhos do cão, no nome de Jesus. Jesus incita a orar. Olha aqui, Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Outra condição, amados. Olha a condição aqui. Porque esta é a lei dos profetas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. O que é muito interessante, amados, que como é que você gosta ou gostaria de ser que as pessoas se dirigissem a ti com respeito, com educação, com toda a honestidade? Então, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem contigo, por ti. Por quê? Porque, como se diz, essa é a chave. E faça não esperando receber de volta. Faça desprendido disso. E quando você estiver fazendo algo, alguém que talvez não mereça, alguém talvez que seja desrespeitoso com a palavra de Deus, te debocha porque você se diz crente, cristão, não? Seguidores de Jesus. Quando você for se dirigir a essas pessoas,
Em vez de você enxergá-las com seus defeitos, olhe para elas e se enxergue você, como você gostaria de ser tratado naquela situação. Com sabedoria, com humildade, com amor, com mansidão. Então, não tem erro, amado. E às vezes as pessoas são tão más, de má índole, de má reputação, que quando tu trata elas muito bem, elas ficam chocadas, confrontadas, porque o bem que está em ti, que tu faz para ela, confronta o mal que está nelas. E é impressionante, é bonito de ver. Vou dizer, é bonito de ver e a gente se alegra de uma forma maravilhosa, porque isso alegra o Senhor, é um mandamento. Então, quando nós fizemos o que está escrito na palavra do Senhor, o Senhor se alegra. E a alegria do Senhor, a nossa força é, queridos. Continuando. Essas comparações aqui são impressionantes. Que se o teu filho te pedir um pão, você não dará pedra. Se pedir um peixe, você não dará uma cobra, uma serpente, né? E é impressionante isso. Então, Deus também não age assim conosco. Pega mais água para mim, Michele. Lembre-se que o nosso Pai, que está nos céus, é Deus bom. Tanto que a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer morte de cruz por todo aquele que nele crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Deus, não, Jesus, será salvo. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Estreita, amados, estreito. Só cabe você. Não dá para entrar de lado. Não dá para entrar de costas. Não. Você entra de frente, ali, retinho. Ela é estreita por quê, queridos? Porque ela é estreita para que não tenha nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda, para que você siga o caminho. Quem é o caminho? Quem é a porta? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é grande o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Muitos. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amados, precisamos acertar nossa vida para que nós possamos entrar e passar pela porta estreita. O que faz a porta ficar estreita, amados? É a palavra de Deus, é os ensinos, é os mandamentos, é aquilo que... eu sempre digo que o livro de Mateus é a pessoa de Jesus falando. Aqui, amados, é a nova Constituição, é a Constituição do nascido de novo, daquele que invocou Jesus. Ele, olha, se ele ler e botar em prática o livro de Mateus, amados, ele não vai ter problema. Porque aqui tem tudo, Jesus fala tudo, ensina tudo, né? O que a gente vê lá nas bem-aventuranças, o Senhor explica tudo, amados, tudo, 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 tudo. E tudo é tudo. Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, onde tudo pode, onde não tem restrição de nada.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha que interessante, existe um acerto com a porta. Que interessante isso, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores, devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Que interessante. Você vai discernir os falsos, os falsos profetas, os falsos cristãos, não pelo que eles falam, porque a maioria conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Falam bonito. Falam muito bonito, né? Está escrito a linha tal, calvinismo, não sei o que, etc e tal, né? É bonito de ouvir, mas é só história. Precisamos olhar os frutos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa iniquidade, amados? Tu pega ali para mim. Vamos olhar no dicionário. Para mim, a iniquidade é uma prática má. Pecados repetidos, coisas repetidas. Mas vamos ver o que diz o dicionário, amém? Os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Pode ser considerado um pecado, mas de forma mais agravante. Tu quer me dar para me ler aqui? Não pegou? Pegou? Ah, então tá. Pode repetir? A iniquidade é o desrespeito e negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Pode ser considerada um pecado, mas de forma mais agravante. Que sério isso, né? Ato perverso. Um ato. Ato contrário à justiça. Ação contrária à moral e à religião. Misericórdia. Então, continuando. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. É interessante que a casa edificada sobre a rocha diz que os ventos sopraram,
né? Caiu chuva, caiu tempestade, os rios transbordaram, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É muito interessante que essa semana, no dia 7, eu fui a Rio Grande e tinha um ciclone na região, né? E você sabe, se você olhar no mapa, a cidade de Rio Grande é lá no finzinho, né? Do sul do Brasil. E tem o Oceano Atlântico, e tem lá o porto, né? Era tanto vento, mas tanto vento, eu fiquei pensando, meu Deus, quantos quilômetros será que esse vento está? Não sei dizer quanto, mas foi difícil de dormir, tamanho era o barulho do vento. O vento fala. E conforme se ele bate nas árvores, ele faz um tipo de som, né? Bate nas coisas, chegou a levantar umas telhas de policarbonato lá do pavilhão onde que tinha a piscina. Mas era muita chuva, muito vento, amados. E glória a Deus, né, que depois passou a noite assim, depois ele foi se movendo esse ciclone, e graças a Deus que no outro dia era um outro dia, muito diferente daquele dia. Foi muito impressionante realmente, porque era um dia já bonito, né? Porque o vento era tão forte que soprou, levou as nuvens para outro lugar. Não tinha mais aquele excesso de chuva. E ontem, quando eu estava voltando de Rio Grande, nossa, tinha um vento que soprava não mais do leste, soprava do oeste com muito ímpeto. E estava um pouco difícil para dirigir. Não deu para andar muito, tive que andar mais devagar do que costuma andar, por causa do vento, que o vento chegava a fazer assim, quando batia, fazia assim, ó, sabe? E a gente precisa se prevenir, não podemos, eu posso, o Senhor é comigo, eu posso ir a 120, 130, né? Meu filho, se tu olha, para capotar um carro naquelas curvas com um vento tão forte assim, não precisa muito não. A gente só vê às vezes as marcas dos pneus assim de alguém que saiu fora, não é verdade? Então, aí uma coisa que me chamou a atenção, que tinha um pezinho de árvore lá, já grandinho, ele caiu. E como é fácil, amados, como é fácil cair as árvores, como é fácil arrebentar as telhas se não forem bem colocadas, né? E é interessante que se elas estão todas muito bem colocadas e presas, algumas parafusadas, né? Mas se tiver uma que tiver meio fora, aquele vento entra ali, ele ergue uma, e às vezes ele só faz isso aqui e ergue, e aquele vento às vezes tira os telhados inteiros. Quando a gente vê nos ciclones, nos furacão, né, a gente vê que bate um vento assim, porque aquele vento vem em espiral, né? Aquilo parece que botou as telhas dentro de uma centrífuga, né? Voa tudo muito longe. Mas glória a Deus que só foi na piscina, mais nada. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Amados, tem gente que diz que segue que as doutrinas, somos da doutrina. Qual é a doutrina da tua igreja? Amados, a doutrina da nossa igreja, da nossa congregação, da nossa família, deve ser o que Jesus deixou escrito aqui em Mateus. Amém? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não como os sacerdotes. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que tremendo, né? Senhor, se queres, se tu queres. Aqui ainda era se queres. Hoje, após a morte e a ressurreição de Cristo, nós podemos pedir e agradecer a cura. Porque ele fez isso uma única vez. Então nós seríamos, como se diz, não inteligentes se nós não pedirmos e buscarmos para nós, reivindicarmos para nós a cura, a libertação, a vida nova, tudo, amados. O batismo com o Espírito Santo, agradecer todos os dons espirituais, porque nós necessitamos para, como uma ferramenta a serviço do Evangelho de Cristo. Amém? Que tremendo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado então em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. O centurião era um comandante romano. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Isto, amado, é fé. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, Israel, serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Por isso, amados, que nós não precisamos ir até na cidade tal, na casa tal, no hospital tal, para orarmos. Se pudermos, tudo bem. Mas o mundo espiritual se move por símbolos e por palavra. Então, quando nós declaramos no reino espiritual não existe essa distância física. Não, se nós orarmos e declararmos: Senhor, eu peço agora, visita todas as casas lá no Japão, Senhor. Abençoa cada família, cada esposo, esposa, filhos, as crianças, as grávidas, já estão sendo abençoados. Amém? Porque não existe, no reino espiritual tudo é vivificado
imediatamente, à medida que nós falamos, à medida que nós oramos, à medida que nós abrimos a boca e declaramos. Amém? Então, que nós possamos abençoar, queridos, possamos estarmos alinhados para passar pela porta estreita. Estreita significa que eu não passo de qualquer jeito. Estreita significa que se eu estiver cheia de vícios, se eu estiver fora do alinhamento com a palavra de Deus, não tem como passar. Não tem. Então, se você tem dúvida de como você está nessa porta, eu sugiro que você leia e estude o livro de Mateus. Ouça o que Jesus fala, o que Jesus ensinava, amados. Isso não foi cancelado, isso ainda existe, isso ainda está em boa prática. A palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Versículo 14. Estamos agora em Mateus 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Eu fico imaginando Jesus entrando, né? Ai, a minha sogra está doente. Vou cumprimentá-la. Aí pegou a mão dela, né? Como está a senhora? Imediatamente a febre se foi, porque saiu virtude do Senhor. Que assim seja com você, com cada um de nós, que quando chegarmos em algum local, nós dermos a mão, nós colocarmos a mão, as pessoas sejam curadas no nome de Jesus. Amém, amados? Então, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-los. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem é Jesus. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ui, que forte isso, né? Significa o quê? Que a família dele não queria nada com Jesus. Então, era para ele escolher seguir a Jesus a partir daquele momento. Não esperar o seu pai velhinho falecer para ele seguir Jesus. Não. Porque provavelmente quando se isso fosse acontecer, talvez Jesus já tivesse até ressuscitado, né? A gente não sabe a idade que tinha o pai desse homem, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Que coisa impressionante. Aqui eu lembro que o pastor João Carlos dizia assim que os porcos se negaram a carregar os demônios dentro deles. Já que os demônios entraram neles, eles todos se jogaram no precipício. Enquanto isso, tem uns crentes que gostam de ter uns... E nós temos que ter muito cuidado, porque tem muitos cristãos que têm demônios de estimação. Parece piada, né? Mas é verdade. Ó, quer saber como é que anda a situação? Presta atenção. Você às vezes pergunta para uma pessoa: como é que tu tá? Tá bem? Tá tudo bem contigo? Ah, não tá muito bem não, tô com problema. Sabe, né, o meu problema, aquela área lá. Ai, eu não consigo, não é bem assim. Mas contigo funciona, mas comigo não funcionou. Isso eu já fiz. Ah, você tem que ler a Bíblia. Ah, já li. Ah, você precisa orar. Já orei todos os dias. Você precisa jejuar. Já jejuei. Nada serve. É impressionante. Nada. Por quê? Porque tudo que ela fez, que ela disse que fez, fez superficialmente. Por quê? Você precisa se confrontar para saber que legalidade que você dá para ser acompanhada por um demônio. Porque se todos nós, se a pessoa se ela não tem um anjo do Senhor para guardar, ela anda acompanhada com um demônio. Então, e tem gente que vira e mexe, está pecando na mesma área, isso que a gente chama, que acaba se transformando numa iniquidade, e elas acabam andando com um demônio de estimação. Cuidado, amados. Muito cuidado. Fugiram os criadores dos porcos, os porqueiros. Achei muito engraçado essa palavra. Os porqueiros. A gente diz um negócio que não presta, é uma porcaria, né? Os porqueiros. Para mim seria um monte de gente relaxada. Mas não, os porqueiros aqui são os cuidadores, os que criavam porcos, porque os judeus não comem carne de porco. Mas aqui quem criava? Para quem? Eles criavam e vendiam para os romanos. E chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Que vergonha! Porque naquela terra eles todos criavam porcos. Imagina o fedor daquele lugar, né? Criavam porcos para vender, e os porcos davam grande lucro. E eles pedem para Jesus ir embora, porque Jesus era ruim para os negócios deles. Amados, dá para pensar nisso, viu? Quantas áreas, quantas vezes nós temos, por causa do lucro, as pessoas quebram princípios,
Quantas vezes? Então, meus queridos, é sério isso, né? Meu Deus do céu. Que vergonha, que diz, que vergonha. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo em blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: amados, Jesus conhece o pensamento, viu? O diabo, todos os seus demônios, não podem ouvir os nossos pensamentos, mas tem quem ouve o nosso pensamento, vê os nossos pensamentos. E esse é Deus, e é Jesus, e é o Espírito Santo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitai o mal no vosso coração? Pois qual é mais difícil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Que interessante que essa pessoa, então, a prática do pecado fez ela ficar paralítica, né? Ou será que era o pecado dos pais? Porque no Antigo Testamento diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas também diz que abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. Oh, glória! Glória a Deus! Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele deu um trabalho para o paralítico, ex-paralítico. E levantando-se, partiu para a sua casa. E vendo isto, tu imagina, todo mundo via ele sendo, sabia que ele era um paralítico, né? E viu ele, as pessoas levando ele naquele leito, né? E de repente está ele lá, pegou a sua cama, a sua padiola, ele levantou com força, né? E foi para sua casa. Tu imagina todo mundo que conhecia aquele homem, imagina a alegria de ver o seu vizinho, o seu parente totalmente liberto, curado, queridos. Que alegria! Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu, nem titubeou, nem disse nada, simplesmente: segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor te atraiu primeiro, que o Senhor te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por ti, aleluia, por mim. Então, eu não posso tratar a minha vida de qualquer jeito, maltratar o meu corpo, maltratar a minha pessoa, porque Jesus morreu, o Filho do Deus vivo morreu por mim. E olha que quando ele morreu, nem tinha nascido ainda. Mas
o Senhor morreu por todo aquele que nasceu e nascerá, que nasceu, nasce e ainda nascerão aqui neste planeta. Porque a obra é imutável. A obra da cruz é imutável. Horabalasti laramastoria laramas. Horianderi larahasheri beliant. Horabasti halareastoria derimas. Horia larabasteri eleriasturi ramanas. Oh, Senhor, muitos hoje aqui, Senhor, ouvindo essa palavra, Tu trouxe à memória, os constrangeu alguns, mas glória a Deus, porque Tu constrange ao que ama, Tu corrige aquele que Tu amas. Obrigada, Senhor, porque também a mim, Senhor, a todos nós, porque a Tua palavra não é apenas para os outros, ela é, em primeiro lugar, para mim, para nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus. Então, olha, eu sempre digo, se você conseguisse decorar o livro de Mateus, que ele fosse, sabe, aqui ó, gravados nas tábuas do teu coração, do nosso coração, toda vez que você fosse ter uma má atitude, a palavra do Senhor que está gravada aqui, ela subiria, ela sobe para a mente, né? E o Espírito Santo vivifica ela e te traz a lembrança do que é certo e do que é errado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando tu for encerrar, tem vários pedidos de oração por câncer. E tem um senhor que está assistindo que está com câncer terminal, o Antônio. E ele pediu para a gente rezar por ele, porque ele quer ficar mais tempo com a família. Como é que é o nome dele? Antônio. Então vamos orar. Glorioso Deus, quero apresentar todos os pedidos de oração do teu povo, em especial do seu Antônio, Senhor, que ele está com câncer terminal. Senhor, assim, tudo que nós lemos aqui, Senhor, se o seu Antônio creu, que ele invoque o Senhor Jesus nessa hora. Diga, Senhor, Senhor Jesus. Repita, querido. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me com teu sangue precioso, e mais branco do que a neve serei. Que o teu sangue, Senhor, passe do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, por fora e por dentro. Que cada uma das células do meu corpo sejam vivificadas, sejam lavadas, se sujeita ao nome de Jesus. Que a minha medula produza sangue e excelência. E nós declaramos que este câncer bata em retirada, seja lançado no abismo. Colocamos na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Senhor, Tu é o Deus que realiza o desejo do nosso coração. Então, Senhor, se for da Tua vontade, se os dias desse Senhor ainda não são findos, que ele que o Senhor tenha misericórdia dele e lhe conceda o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Senhor, designe um arcanjo e anjo, Senhor, para estar à volta deste teu filho e de todos aqueles que pediram oração, Senhor, que ele seja radicalmente curado em nome de Jesus. Eu ordeno que toda célula cancerosa, que todo mal que está nas células seja agora bata e retirada do corpo, da alma, do espírito, dos ossos, das juntas da medula do teu filho, Senhor, e vão para o abismo em nome de Jesus. Sopra o sopro de vida do seu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Então, se tu creu, ser curado em nome de Jesus. Amém. Sabe, ser curado em nome de Jesus. No nome de Jesus, não é no meu nome, mas pela fé. Diga, eu recebo a cura em nome de Jesus Cristo ou de Nazaré. Amém, amados? Aleluia.
noite. Que Jesus ricamente te abençoe, que Jesus ricamente te surpreenda, que o Senhor derrame da porção extraordinária do seu Santo Espírito, que faça nós sermos transbordantes no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então, essas foram as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Medite sobre elas e não esqueçam. Nós estamos no tempo da graça. E a diferença do orar do Novo Testamento e do Antigo Testamento existe. A diferença é a graça. A graça. Então, se eu pedir perdão, os meus pecados já são perdoados. E eu não os pratico mais, para que eu não fique em iniquidade. Amém, amados? Então, Senhor amado, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, te agradecemos pelos sinais, prodígios, maravilhas em teu nome, te agradecemos pelas curas, pela libertação, te agradecemos porque a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré será salvo. Ainda que morra, será salvo, porque o seu nome é escrito no livro da vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor, tenha um fim de semana abençoado e eu insisto novamente, não deixe de orar o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 18, não deixe de ler os Mateus, leiam Mateus. Amém, queridos? E diz, Senhor, que as tuas palavras sejam gravadas no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, boa noite a todos e fiquem na paz do Senhor, queridos.